Celestial. Em nome do teu Filho amado Jesus, eis aqui a tua palavra, viva e eficaz. Palavra inicial do culto, Deus Todo-Poderoso, vem falar os corações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças ao nosso bom Deus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Isaías, né, irmãos? Isaías era um profeta que ele mesmo fala no versículo 6, que tinha lábios impuros, mas porém ele teve uma visão do trono da glória, e ali vai aquele anjo com antenais pegar aquela brasa e colocar nos lábios de Isaías. Dali em diante ele começa a fazer a obra, e o que tinha impuro nos seus lábios começa a ficar puro. Ele começa a profetizar para uma nação ímpia. Ele mesmo fala que o Senhor Jeová, capítulo 50, colocou uma língua erudita. O que é uma língua erudita? É uma língua sábia na nossa boca, para que a gente possa levar uma palavra para aquele que está cansado. Então, irmão, existe muita gente cansada aí no mundo afora, que não tem mais força para se levantar, que já perdeu, aleluia, a esperança. Só que Jesus Cristo é a esperança. O Isaías, ele vai dizer que é ele que faz nós contemplar toda manhã. Ele nos contempla o nosso amanhecer. Ele nos desperta. E ele vai dizer que ele abriu nossos ouvidos. E Isaías, ele vai dizer por ele, ele disse: eu não fui rebelde, eu escutei a palavra do Senhor. O Senhor Jeová, ele vai dizer que ele ofereceu as costas para aqueles que feriam, e a face para aqueles que arrancavam seus cabelos, né? Ele vai suportar aqueles que cuspiam. Ele diz: porque o Senhor me ajuda. Eu não me confundo, porque fiz o meu rosto sobre uma rocha, como uma rocha, porque sei que não serei envergonhado. Aquele que serve o Senhor, irmão, ele não será envergonhado. Pode passar o que passar, acontecer o que acontecer, mas pega essa sua língua erudita que o Senhor te deu e vá falar do nome de Jesus. Vá profetizar acerca de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, ele vai pedir algum testemunho que se chega até ele para ver se alguém conseguia o envergonhar. Isaías foi um homem que morreu no tempo do rei Manassés cerrado pelo meio. Ele se escondeu na perseguição dos profetas dentro do tronco de árvore. E ali veio 2 homens com serrote, cerrou ele com árvore e tudo pelo meio. Mas não deixou de falar do nome de Deus. Irmãos, a gente tem que acreditar no poder da profecia. Se o Senhor colocou a gente como profeta aqui na terra, profetize. Irmão, para finalizar, toda vez que eu orava lá no meu trabalho, passava para orar, tinha um promotor bem grandão fumando um cigarro. E uma certa vez eu passei, aí eu voltei, o Espírito Santo mandou eu voltar. E eu profetizei na vida daquele homem e disse: a próxima vez que eu te ver, o Senhor vai botar um gosto tão ruim na tua boca, que quando tu botar um cigarro na tua boca, tu vai abusar o cigarro. E eu não vi mais aquele homem fumando. Não vi de maneira nenhuma. Outrora ele me encontrou e me chamou e disse: irmão Rondinelli, tu acredita que naquele dia, que tu lançou aquela palavra e disse que eu não ia mais fumar? Quando eu cheguei em casa, que eu coloquei um cigarro na minha boca, eu senti um gosto tão ruim, tão amargo, que eu joguei o cigarro inteirinho fora. Até hoje eu não fumo mais. E eu estou com vontade de ir para a igreja civil Deus que tu serve. Que eu tentei por mim mesmo deixar de fumar e não consegui. Mas o Deus que tu serve eu vou seguir, porque Ele fez com que eu abusasse desse vício que me maltratava. Irmão, é como Isaías diz, a língua erudita. Se tu passar, o Espírito Santo mandar tu voltar, volta. Tu volta. E Ele vai colocar as palavras certas na tua boca. Porque Ele disse, a língua erudita que Ele colocou na tua boca é para tu usar. Para aquele que está cansado, aquele que está cansado pelo vício, está cansado de sofrer, aquele que está cansado de apanhar do mundo.
usa a tua língua, porque o poder da tua profecia ele pode se levantar. Isso eu falo pelo Espírito Santo. Tudo que eu falo aqui é pelo Espírito Santo, não por mim mesmo, porque quem sou eu? Quem levanta é o Espírito Santo de Deus, né? Agradeço a minha rica oportunidade, as palmas exaltam o santo nome do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vou louvar além do rio azul. Eu peço que a igreja fique em espírito de adoração. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade, ela é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Toda a igreja, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Além do rio azul, as ruas, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade, ela é de ouro puro, de jaspe é seus muros, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Aleluia, Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, igreja. A gente louvando o louvor desse, igreja, a gente sente saudade do céu. Há pessoas ignorantes que dizem assim: tu já foi no céu para sentir saudade, mas no espiritual, quem tem fé, quem crê, quem lê Bíblia, já foi no céu. E muitas vezes, pelas determinadas lutas que nós passamos, nós sentimos saudade do céu, igreja. E eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Salve a todos na paz do Senhor. Convido a todos a ficar em pé. Vamos fazer nossa oração, apresentando nosso Senhor desse início e ofertando a casa do Senhor. Soberano e eterno Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai Santo, meu Deus, te damos graça, meu Deus, por esse momento, meu Deus, que o Seu Deus possa abençoar cada um, meu Pai, nesta noite, aqueles, ó Pai Santo, que traz, meu Pai, o seu dízimo, a sua oferta para a tua casa, para que não falte o mantimento. Que o Seu Deus possa abençoar cada um, meu Pai, derramando ricas bênçãos, meu Pai, prosperando em tudo, meu Pai, que chegar nas mãos deles, ó Pai Santo. Meu Deus, eu peço também, meu Pai, saúde, meu Pai, para cada um deles. Que o Seu Deus, nesta noite também venha, meu Deus, abençoar, meu Pai, abrindo as portas, janelas dos céus para aquele, ó Pai Santo, que não tem, meu Pai, um emprego, meu Pai. Que o Seu Deus venha, meu Deus, nesta noite abrir, meu Pai, para que eles também possam ser um como eles, meu Pai, na tua casa, para te servir, ó Pai Santo, com o dízimo e com as ofertas, meu Pai. E assim, ó Deus, é no nome do Teu Filho, mas Jesus Cristo, que nesta noite nós te pedimos. Vem repreender, meu Pai, todo o mal, repreende, meu Pai, o devorador, meu Pai, para que, meu Deus, na tua casa não venha faltar nada. E também que não venha faltar na mesa dos teus servos, meu Pai. Multiplique, meu Deus, o pão de cada um, meu Pai, na sua mesa. E entra com tua providência. Se porventura, meu Pai, aquele, meu Pai, que ainda não colocou nada na sua mesa, que não teve nada, meu Pai, no dia de hoje para se alimentar, que o Senhor Deus nessa noite venha, meu Pai, com a tua providência, meu Pai, vai abençoando. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te pedimos nessa noite. E abençoa. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E oferta com alegria para o Senhor Jesus. Igreja, eu gostaria de pedir à igreja, em nome de Jesus, quando a igreja for orar, a igreja lembre-se de orar pelo aquele povo do Recife, em nome de Jesus, que está passando por uma dificuldade muito grande com as chuvas. Muita gente perdeu suas vidas, muita gente perdeu seus bens. E em nome de Jesus, a igreja eleve o pensamento aos céus e entregue aquelas pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço. De hoje para todos sempre já agradeço. Eu irei louvar o hino aqui para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que pegasse as rosas. Aleluia. Só um minutinho, igreja. Não está o playback aí, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos se alegrar, igreja, em nome de Jesus. Pedradas eu sofri em minha vida, aumentando as feridas, fez sangrar meu coração. Aleluia, Jesus. Pedradas, quanto mais pedra jogava, um grande monte se formava, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão era insistente e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta logo o Senhor me deu. A
as pedras que fez esse monte. Quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei-me no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Oh, benditas pedradas, elas não me destruirão. Aleluia. Somente me ajudou. Glória a Deus. Não reclame das suas pedradas, aumente ela, faça um monte para melhor você chegar aos céus. Glória a Deus, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Pedradas que tornou-se um grande monte, hoje serve para outros chegarem perto de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso, modelei nela a escada, facilitando a subida, para melhor chegar a Deus. Sozinho, solidão era insistente, e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta logo o Senhor me deu. As pedras que fez esse monte, quero que você entenda, igreja, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei-me no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Oh, benditas pedradas, elas não me destruirão. Somente me ajudou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, glórias. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. No versículo 3 diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos na beleza da sua santidade, Senhor. Vem manifestar, Senhor, o teu poder celestial, Senhor, nos dando a sabedoria, a graça, a inteligência do teu Espírito. Nos dá ouvidos para ouvir a voz do teu Espírito, Senhor, enquanto ministramos, enquanto a tua palavra é lida, enquanto a tua palavra é falada, Senhor. Nos abençoa através desse estudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode assentar-se, irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui na palavra o apóstolo dizendo, mas temo, né? Então isso quer dizer que a preocupação no tempo de Paulo, imagina, né? Levava ele a se preocupar e a temer, né? Que os irmãos, né, os crentes em Jesus ali, fossem enganados, como Eva foi enganada lá no jardim do Éden. O mesmo Espírito que enganou, continuou enganando e continua enganando, tá? E aqui diz, com a sua astúcia, porque o inimigo de Deus, ele não quer saber quem é, ele fala, ele enfrenta. O próprio Senhor Jesus, homem, foi tentado pelo inimigo, né? Na tentação
do Senhor Jesus, né? Que está lá no Evangelho de Mateus capítulo 4. Então, havia ali uma preocupação, e essa palavra se aplica a nós, irmãos, no sentido de nós aumentarmos cada vez mais a nossa vigilância, estarmos em alerta para o engano do inimigo de Deus, tirando o povo de Deus da vontade do Senhor. Que esse é o grande propósito dele, é tirar o homem da presença de Deus. E às vezes ele trabalha de uma forma que não tira fisicamente da presença de Deus, mas tira do propósito de Deus também. Então a pessoa às vezes prega, ensina, louva, está na igreja, faz a obra de Deus, até opera milagres e maravilhas, como está lá escrito: Senhor, Senhor, não te conheço, mas nós curamos, nós fizemos maravilha, nós operamos em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o risco de sermos enganados é muito grande, irmãos. Somente a palavra de Deus e o Espírito Santo poderá nos livrar do engano de Satanás. Ele diz: assim também sejam corrompidos, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, tá? Aqui é a mente, o pensamento sobre Deus, sobre fé, sobre o que é santo, sobre o que é puro. O inimigo quer corromper. O que é corromper? É alterar. Eu tenho um entendimento, mas alterado, não o original, tá? Então, quando qualquer máquina, qualquer equipamento eletrônico, ele sofre uma alteração, é percebido. Ou o volume estoura, ou baixa, ou entra um ruído. Então, falando de palavra, é alterar a palavra, torcer a palavra, como o mesmo apóstolo disse pelo Espírito Santo, né, que os homens no final dos tempos iam torcer a palavra. Tá? Hoje eu conversei muito com um irmão, né, sobre várias situações da vida, e um dos grandes desafios nossos como servos de Deus, irmãos, é viver realmente para a glória de Deus, né? Então não vamos deixar, irmãos, que o que nós recebemos do Senhor, o entendimento, o conhecimento, a doutrina que nós aprendemos ao longo desses anos, sejam corrompidas, sejam alteradas, né, por pessoas que interpretam errado as Escrituras, ou que sabem a verdade, mas quer agradar e acaba corrompendo, dando um outro sentido, né? Aí ele diz aqui: e os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Meus irmãos, a simplicidade que há em Cristo é um grande desafio nosso também, no tempo que nós vivemos, viver uma vida simples e modesta. Simplicidade não significa andar desleixado, né? Se portar de qualquer maneira, né? No sentido de se arrumar ou não, tá? Uma pessoa pode estar bem composta, bem vestida, né? bem calçada, bem arrumada, tá? E ser simples, porque Deus vai olhar para o nosso coração, se há ali algum sentimento de grandeza, de ostentação, né? Então, o Senhor Jesus quer que nós vivamos a simplicidade dele. E qual foi a simplicidade de Jesus? Jesus foi muito simples, muito humilde, modesto. Não havia na expressão humana do Senhor Jesus, irmãos, nem uma postura de impressionar. As pessoas ficavam impressionadas quando ele falava e acontecia, né? Eu me lembro muito que quando Jesus chegou lá no tanque de Betesda, ele conversou lá com o enfermo não o reconheceu, e estava uma grande festa, né? Mas os enfermos estavam ali esperando uma cura, e Jesus chegou lá, conversou com ele, e a gente vê que a expressão física de Jesus, as palavras, o jeito dele, não causou nenhum impacto ali naquele homem. E aquele homem diz assim, que ele estava esperando, né, que alguém levasse ele até as águas. Quando o anjo descesse e tocasse as águas, que alguém levasse.
estava ali esperando, não tinha quem levasse ele. Quer dizer que ele olhou para Jesus, não viu nem em Jesus a condição de Jesus levar ele até as águas, né? Então isso mostra a simplicidade, meus irmãos. O fervor deve estar em nossas vidas, sim. Alguns falam mais alto, outros mais baixo, né? Uns são mais eloquentes na fala, outros mais moderados, né? Mas o que vai realmente manifestar o poder de Deus, irmão, é a nossa ligação com o Senhor, é a nossa comunhão com o Pai. Quando nós falamos, e às vezes nem falamos, pensamos e acontece, tá? Eu sei que essa forma, esse pensamento, né, que eu não tenho dúvida que é o exemplo que Jesus deixou para nós, hoje ele não tem quase aceitação, porque o inimigo tem trabalhado até no meio do povo de Deus, para a pessoa se projetar, para a pessoa ser uma estrela, ser um astro, tá? Eu também conversava hoje com um irmão e dizia que algumas pessoas acabam desistindo dos seus planos, dos seus projetos, inclusive espirituais, ministerial, de fé, porque muitas das vezes é alimentado por uma expectativa muito grande de uma posição elevada, de ser um grande pregador, um grande cantor, né? Eu me lembro que a irmã Rita, há anos atrás, 25 anos atrás, recebeu várias revelações, alguém dizendo que viu ela na capa de um CD, né? Que era ainda o CD, né? De um DVD, sempre recebeu várias revelações que ia ser uma cantora, que ia ser uma pessoa, né? E a irmã Rita respondia com tanta tranquilidade que a pessoa dizia: a irmã não está crendo não? Né? Nós cremos em Deus, irmão, mas o tempo de Deus, a forma de Deus trabalhar é muito simples, tá? E a simplicidade que há em Cristo é nós observar como Jesus vivia, irmãos, como os apóstolos viviam, né? Quando uma pessoa não faz muito movimento, não faz muita alarde de uma coisa sobre envolvendo fé e crença, já passa a ideia de que aquela pessoa não tem fé, aquela pessoa não crê. Não. Jesus pregou na proa de um barco que não era dele, uma simplicidade enorme. Enquanto estava lá os lugares, né, esplendorosos para se pregar, ele estava na proa de um barco, sentado na grama, né? O Senhor Jesus, com a multidão em torno dele, né, na multiplicação dos pães, não preparou nenhum banquete. Disse os discípulos disseram: despede o povo para ver se eles vão aí pelas cidades aí, encontram lugar aí para comer, porque é muita gente, o povo já está com fome. Foi o que Jesus disse. Alguém lembra? Quem falou? Não, mas ele falou uma palavra antes. Qual foi? Isso, Amanda está afiada aí. Ele disse: dê vocês mesmo de comer a eles. Ah, Senhor, é muita gente, como é que nós vamos dar de comer a tanta gente? Mas o que é que vocês têm aí? Né? Aí trouxeram os peixes e os pães. E tudo, irmãos, se os irmãos perceberam, Jesus não anunciou antes que ia multiplicar pão, que ia multiplicar peixe, que ia... Percebem que a forma de Jesus se apresentar é muito simples. Por isso que eu não me acostumo com esse sistema que está dominando o mundo e a igreja de tanta glória terrena. Porque o problema desse embelezamento todo, dessa glória toda, é a grandeza do homem, irmãos, que acaba separando ele de uma comunhão mais pura, mais real com Deus, e fica uma coisa muito mais emocional. Então Jesus não tem nenhuma campanha de Jesus, irmão,
de promover um evento num lugar, alguma coisa extraordinária. Percebam que tudo o que aconteceu não estava programado, não. Não estava programado assim. Tinha lá um título: hoje vai uma explosão de milagre, né? Era tudo muito simples. Jesus, a mulher do fluxo de sangue, quando ela foi curada, Jesus disse: alguém me tocou. Ele sabia que a mulher tinha sido curada, irmão. Ele poderia ali ter feito um movimento. Então eu quero, assim, com essas palavras, ligado à simplicidade, eu tenho um propósito aqui da parte de Deus. Continue, ouça o que eu vou dizer, crendo que Deus está nos abençoando da maneira que nós estamos adorando a Ele. Amém, meus irmãos? Alguém visitou essa igreja aqui e disse assim para a pessoa que visitou: ali é muito raso. Tem que ter algo mais forte, tem que ter algo mais impactante. Jesus lá no tanque de Betesda não causou nem uma impressão explosiva. Aí na conversa com o homem, Jesus disse: vai pegar a tua cama e pode se levantar e ir embora. Amém? O cego chega para Jesus e Jesus diz para ele: o que é que você quer? Uma pessoa que recebe o dom de maravilhas. O irmão, hoje que eu conversava com ele, lembrava, né, de Elias, dos profetas, daqueles homens que Deus falava, os homens falavam e acontecia, né? Foi um tempo da manifestação do Senhor, e os discípulos estavam com Jesus, e eles disseram assim: Senhor, deixa nós fazer a oração de Elias, para descer fogo do céu e queimar tudo aqui, acabar com tudo, que esse povo é ruim. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito eu sou. A oração de Elias foi para aquele tempo. E aí o irmão comentava sobre esses personagens usados poderosamente pelo Senhor, os profetas, né, os homens de Deus. E eles falavam e acontecia, e coisas extraordinárias, e aí o irmão comentava assim: e por que hoje, né, não é assim também, né, dessa forma? Então, aí eu disse: meu irmão, se o Senhor está trabalhando de uma forma hoje não igual àquela, e ainda tem muita gente aí se gloriando e se tornando estrela, imagina se tivesse alguém com o poder que Deus deu a Elias, a Moisés. A terra tinha muitos deuses, né? Então, meus amados, eu me lembro de um servo de Deus que passou por essa terra, Davi Miranda. Fui na igreja, mas nunca vi ele pregando, não. Irmã Rita viu, mas eu ouvi muitas pregações dele, dos pregadores da Deus é Amor em São Paulo, e maravilhas e muitos milagres lá e no mundo aconteceram através daquele homem Davi Miranda. E eu pensava assim: nossa, quando esse homem morrer, é capaz dele se tornar um Deus da igreja Deus é Amor. Mas Davi Miranda, o Senhor chamou ele de uma forma impressionante. Ele tinha o dom de revelação e revelava mesmo, e Deus usava, orava por revelação, e Jesus revelava e curava e fazia maravilhas. Eu fui lá na igreja, lá tinha muitas cadeiras de roda, muitas amuletas, né? Das pessoas que andavam lá. E Davi Miranda recebeu uma ligação, um trote, dizendo que a filha dele estava sequestrada, pedindo já um resgate. Quando ele terminou de ouvir, ele infartou e morreu. Não deu nem tempo de chegar no hospital. E olha que esse homem
ele foi realmente marcante no mundo, nos países aí afora. Coisas extraordinárias aconteciam através daquele homem. E Deus permitiu que ele morresse de uma forma tão simples. Ele tinha os dons do Espírito Santo e de revelação. Por que Deus não revelou para ele que era um trote? Permitiu que ele fosse abalado ao ponto de sofrer um infarto e morrer. Que não era verdade. Para quê, irmãos? Por que dessa forma? Para que os seus seguidores entendessem que quem estava fazendo tudo aquilo era Jesus. Eu refleti muito sobre isso. Que pessoas, eu me lembro quando eu tinha meus 40 anos, para 45 anos, eu era uma máquina de movimento. Viajei 2 vezes de São Paulo para cá e voltei sozinho dirigindo. 2 vezes e meia, porque uma vez veio um irmão comigo e na volta ele pegou o avião, fui sozinho dirigindo. E teve dia de eu viajar de 6 horas da manhã até 11 horas da noite. Quase 12 horas viajando na estrada, sozinho, no volante, porque estava a irmã Rita, a irmã Laudicea. Era uma energia, era uma força, era um movimento enorme. E falei assim com muita ousadia, muitas coisas, mas ao longo do tempo a gente vai se quebrando, a gente vai entendendo que não é no grito, não é no movimento que acontece. Nós temos que nos movimentar sim, nós temos que ser fervorosos sim, mas não são essas coisas que faz acontecer, meus irmãos. Então eu quero que os irmãos sintam uma alegria neste lugar, sintam alegria no culto a Deus aqui, meus irmãos. Eu sou abençoado neste lugar, eu me sinto realizado. Tem culto aqui que eu vejo ele 2, 3 vezes, os irmãos têm uma ideia, porque eu fico observando cada irmão louvando, e Deus fala comigo, e é uma coisa maravilhosa. São mais de 800 vídeos já gravados na internet. Eu já tenho 2 tera, 2 HD lotado de vídeos. Hoje eu fiquei quase 1 hora transferindo do computador porque eu gosto de rever, eu acho maravilhoso. E eu quero dizer também para os irmãos que eu estou muito alegre com o nosso culto, irmãos, porque graças a Deus os irmãos vêm aqui à frente e eu percebo claramente, graças a Deus, que há um sentimento de adorar a Deus, Talvez você possa ouvir alguém dizer: mas lá na igreja de vocês é assim, uma coisa meio que parada, meio que de um sacode, Não precisa não, precisa de um espírito adorador, amém, irmão? Agora fique ligado, Jesus disse: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, o Senhor Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele não fez uma oração explosiva, ele não fez um movimento, inclusive ele nem disse que ia ressuscitar Lázaro. Olha, tudo isso é simplicidade, irmão, é exemplo que ele deixa para lá. E quando ele foi orar, a oração dele, se a gente observar, é quase que uma pregação, uma conversa tão simples com o Pai. E tem uma parte da oração que ele diz assim: Pai, eu estou falando aqui, ele dizendo, eu estou falando aqui em voz para todos ouvirem, só para eles saberem que tu me enviou, só para eles saberem que eu sou teu filho, que eu sou o Messias. Aí ele diz assim: mas eu sei que o Pai sempre me ouve. Quando ele diz sempre me ouve, ele está dizendo, quando eu não faço uma oração assim pública, aquelas orações reservadas, eu sei que o Pai me ouve, o Pai está comigo.
Jesus faz aquela oração e depois manda Lázaro sair do sepulcro. Lázaro, tem um pregador que diz assim, que se ele tivesse dito, defunto, sai do sepulcro, poderia ter saído vários, mas ele disse, Lázaro, sai do sepulcro, sai, Lázaro, para fora. E Lázaro saiu, perfeito, não teve nenhum barulho, irmão. Vou sempre lembrar, eu sou a favor do fervor, eu não sou a favor, porque Deus não quer isso, de uma projeção, de uma coisa impactante, aquela coisa, mas o fervor sim, orar com convicção, com firmeza. Aí eu posso orar em voz alta ou em voz baixa, num tom mais forte, né? Eu não preciso alterar minha voz. Tem pessoas que quando está falando ao público é uma coisa, conversando com você é miando, mas ao público, né? Não sei nem onde é que arruma, para poder, não, irmãos, vai guardando aí, ó. Eu me sinto satisfeito com a minha adoração a Deus. Você sente-se? Vamos lá. Sabe o que é astúcia? É aquele que é astuto. É traquinagem, é travessura, né? É isso que o diabo é, tá, irmãos? Ele quer se infiltrar, ele quer de alguma forma enganar, tá? Abra a sua Bíblia, se você puder aí, 2 Coríntios, né, no capítulo 10. Versículos 10. O objetivo principal da simplicidade hoje é a nossa adoração a Deus, irmão, o nosso culto a Deus, é a nossa vida diante do Senhor, de forma modesta, simples, tá? Sabendo que Deus está ouvindo as nossas orações, está recebendo a nossa adoração. Diz assim, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, quais somos na palavra por carta, estando ausente, tais seremos também por obra, estando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Está na Bíblia isso aqui. Porque sempre aconteceu isso, irmãos. Eu gosto de ver filmes históricos. E nós vamos, a gente vê filmes lá de 1800 e não sei, histórias, filme de lá não, contadas agora lá do tempo de 1600, 1800. A gente vê que o homem sempre esteve buscando a glória pessoal, o poder, a ostentação. A gente vê histórias de pessoas que cresceram ali, eram crianças brincando e foram crescendo e aquelas duas crianças chegam às vezes a um status elevadíssimo, uma se torna uma pessoa grande e poderosa e a outra não, e aquele amiguinho lá da infância desconhece o outro, e é lamentável que isso ainda acontece hoje no meio do povo de Deus, irmão. Eu não consigo conceber um crente ficar desclassificando o outro crente, o culto do outro, o louvor do outro. Tem igrejas por aí que se nós formos cantar lá, não vão rir de nós, vão dar gargalhada de nós, zombar de nós. Tem um irmão que já partiu para o Senhor, que eu nunca esqueço que ele estava comentando comigo, que ele foi numa igreja, chegou lá, ele foi cantar, e ele não sabia cantar direito,
e a igreja caiu na risada. Aí ele foi, parou e disse: pastor, não vou mais louvar não. Ensina a sua igreja a respeitar as pessoas. Nós já tivemos isso no nosso meio, mas nós repreendemos isso daí. Tinha um irmão lá em São Paulo, que quando ele ia cantar, era extremamente desafinado. E a igreja, em vez de rir, zombar, que isso não é papel de crente, cantava com ele, a igreja toda cantava numa altura que a voz dele quase não aparecia, mas ele estava morto e feliz ali louvando a Deus. Certo? Então aqui está, ó. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos. Teve um obreiro que veio congregar conosco, um pastor, há anos atrás, que um dia ele me chamou e foi conversar comigo e disse: pastor, seus obreiros pregam tudo errado. Eu digo: não é possível um negócio desse, está tudo errado. Tá tudo errado. Aí eu disse: então está complicado, né? Porque é eles que mantêm a igreja com a palavra de Deus, e eu sou o pastor deles e eu não encontro erro não. Você pode me mostrar algum erro? E ali nós travamos um debate, né? Sobre alguns ensinos, algumas mensagens que os irmãos pregavam. E eu disse para ele: irmão, você está dizendo que o irmão está falando errado, mas ao meu ver, pela palavra, quem está falando errado é você. Então a doutrina que você aprendeu não é a doutrina que nós aprendemos. O entendimento que nós temos é esse. E infelizmente aquele irmão não pôde continuar conosco, porque ele condenava os irmãos, enquanto que ele pregava heresias. Tá? Então, muito cuidado. Alguém chegar para você e dizer: olha, na tua igreja prega tudo errado, teu pastor prega tudo errado. Não, irmãos. Sabe quem foi que Jesus chamou, irmãos? Homens simples, pescadores, homens que não estavam nas escolas. O apóstolo Paulo era um doutor da letra, mas ele disse que agora com Cristo ele não pregava mais a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Eu nunca esquecerei do pregador que não sabia ler, o outro leu e ele pregou, e eu nunca esqueci daquele dia, daquela mensagem. Quer dizer, eu não lembro muito da mensagem não, mas na época eu admirei muito a forma como ele falava, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quem fica se medindo, louva melhor, canta melhor, toca melhor. Nós perdemos pessoas aqui na igreja por conta disso, humilhando o outro, e teve que ser repreendido, né? Teve uma época que um irmão queria implantar aqui tinha uma ideia que trouxe de outra igreja, para no Cantar a Deus ter uma comissão de irmãos para classificar quem era o melhor que cantava. Eu digo: não, pode tirar essa cláusula aí, na igreja nós não classificamos o melhor, o mais, porque Deus, Ele está procurando adoradores, não é adoração. Adoração, cantar bem, tocar bem, tudo. Um profissional faz isso excelente, mas Deus quer é do coração, meus queridos. Tá? Bom, vamos agora em Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Então o inimigo, irmãos, de alguma maneira, ele vai trabalhar para nos desanimar, para nos desfalecer, para, enfim, levar nós a querer uma coisa que é desnecessária, muitas das vezes. Em relação ao culto, está sempre querendo alguma coisa, alguma novidade. Por exemplo, para o culto ser um culto maravilhoso. E o culto maravilhoso é adorarmos a Deus. Se nós tivermos alguma ornamentação, se nós tivermos alguma coisa que possa tornar o ambiente mais interessante, mais agradável, amém por isso. Mas não vamos deixar que as coisas desta vida interfiram em nós. Porque aqui, quando nós lemos em Efésios, para tomar a armadura de Deus, a gente já pensa em obras demoníacas, em demônios lutando contra nós, em pessoas lutando contra a igreja, contra nós, mas o inimigo também trabalha em coisas pequenas, irmãos, em coisas pequenas, para poder nós perdermos o interesse pela igreja, pelo culto, pela obra de Deus, tá? Então nós temos que estar revestidos também, para que o inimigo não tire de nós a simplicidade. Agora, nesse sentido aqui, é a nossa satisfação com coisas simples. Nós não dependemos de coisas, né, esplendorosas, de coisas grandes. Não, tá? Então isso tem a ver também com a obra do inimigo. E o que eu mais desejo é a alegria dos irmãos no nosso culto a Deus, né? A nossa motivação aqui tem que ser Jesus, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o clamor a Deus, tem que ser a esperança em Cristo, né? Bom, em Atos capítulo 3, por favor, quem puder, Atos capítulo 3, irmão, no versículo 6, bem conhecido nosso, Pedro diz: não tenho prata nem ouro, não tenho prata nem ouro. Na batalha espiritual, o inimigo trabalha também nessa área. O fato de uma pessoa não ter prata, não ter ouro, que representa sucesso material, financeiro, riquezas, bens, não quer dizer que Deus não está recebendo a nossa adoração, não quer dizer que Deus não está conosco. Está aqui o exemplo dos apóstolos. E eu sempre me lembro que o Senhor Jesus disse para Pedro, porque quando Jesus estava aqui, Pedro conversando, os discípulos ali com Jesus, e Pedro disse assim: nós deixamos casa, mãe, pai, trabalho, tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar? E ele disse: nesta vida 100 vezes mais, e na vida vindoura a vida eterna. Mas aqui em Atos 3, Jesus já tinha subido para o Pai, já tinha subido. Os discípulos agora estavam fazendo a obra de Deus sem a presença física do Senhor Jesus. E quando Pedro encontra este homem na porta do templo, né, que esse homem pede uma esmola, esse paralítico, Deus diz: não tenho prata nem ouro, não tenho riqueza, não tenho bens materiais. E para onde Pedro estava indo? Para o templo, orar. O inimigo diz assim: não está adiantando você ir para a igreja, assim, não está acontecendo, você não está recebendo isso, aquilo. Eu já vi pessoas sair da igreja e ir para outra igreja que lá tem muita expectativa, é lançado sobre o povo, muita expectativa, aí a pessoa diz: agora eu encontrei uma igreja de fé. Igreja sou eu, irmão. Igreja é cada um de nós. A fé é um dom de Deus. Então
Então, se eu estou num lugar que a reunião em nome de Jesus, a adoração ao Senhor Jesus, cremos em Deus, e não está acontecendo, não é falta de fé da minha parte. Se eu creio em Deus, não é falta de fé. É que eu tenho que esperar em Deus. Só isso, muitas das vezes. Tá? Então, Pedro, quero chamar a nossa atenção, que ele estava indo para o culto, irmãos. E a promessa da prosperidade material não tinha acontecido. Jesus disse, aqui na terra terá 100 vezes mais. Não se preocupe não. Ele diz, não tenho ouro nem prata. Ele diz, mas o que tenho isto, te dou. Olha que ele estava indo orar, buscar o poder de Deus, buscar graça, buscar força. Mas ele já tinha. Ele já tinha. E é só para receber mais. Você já tem o poder de Deus, sim ou não? Nós cremos em Jesus? Você já tem o poder de Deus. O que nós precisamos é exercitar. Exercitar, como eles exercitaram aqui, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso nós te damos, isso eu te dou. Então, uma das bênçãos maiores que nós podemos receber nesta vida, irmãos, é o poder de Deus, para nos manter de pé, para resistir o pecado, o mal, a Satanás, para ficar firme no Senhor, tá? E isso nós recebemos dia após dias. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo, eles estavam orando em pé ou sentado? Aliás, eles estavam em pé ou estavam sentados quando eles receberam? Em pé ou sentado? Sentado. Vamos conferir? Depois eu volto aqui. Atos 2, vamos. Mas eu vou lhe dizer, estavam sentados, tá? Isso quer dizer que Deus pode nos abençoar, nós, sentados, em pé, deitados, da forma que nós tiver, se nós estiver esperando no Senhor, vai acontecer. E eu sempre observo os detalhes, é importante, tá? Aqui diz, ó, e cumprindo-se o dia, Atos 2 e 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí aqui tem um detalhe, de repente, ó, eles foram surpreendidos. Estou fazendo essas observações sempre, hoje pensando nos irmãos no culto, fique ligado ao que está se louvando, orando, pregando, o que está falando, fique ligado, a voz ligada ali e ligada em Deus, que algo vai acontecer. Diz aqui, né, que veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam, o quê? Em que estavam? Vamos dizer todos juntos, em que estavam? Por que eu faço questão de fazer essa observação? Que não, Jesus pode batizar você, irmão, dormindo, sentado em pé, glorificando. Aí tem igrejas que tem que fazer alguma coisa, eu conheci eu ouvi da própria pessoa dizendo que aquela semana era a semana do batismo com o Espírito Santo na igreja. Aí contando lá o fervor da igreja e tudo mais, e os estudos que estava tendo sobre o Espírito Santo. Aí eu ouvindo aquilo dali, fiquei maravilhado, né? E que bênção, que maravilha, né? Aí, está chovendo. Aí, ela foi falando dos estudos, quando chegou no final do estudo, ela falou uma coisa que aí eu digo, misericórdia. Ela disse que ensinava sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, e também ensinava as pessoas a falar língua estranha. Aí tinha, isso era de segunda a quinta, aí na sexta-feira,
as pessoas aprenderam sobre o Espírito Santo, a falar a língua, e na sexta-feira ia ter o batismo no Espírito Santo. Aí as pessoas começavam a falar a língua que aprendeu com o outro falando. Aí quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que eles falavam línguas, olha aí no versículo 4, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, o quê? Conforme? Pronto. Eu já vi pregador num culto, nunca esqueço daquele culto, que o pregador, chamado Canela de Fogo, aí você já sabe que o negócio era fogo mesmo, viu? Não é brincadeira não, eu vi com os meus próprios olhos, e era fogo mesmo, o homem era fervoroso, não é brincadeira não. E ele disse que naquela noite, Jesus ia batizar uma pessoa com o Espírito Santo, que Jesus tinha dito. Aí ele pegou uma pessoa que tinha ido na frente, botou em cima do púlpito e botou o microfone na boca da pessoa e ficava, fala, e falava as línguas estranhas, dizendo à pessoa, fala, e falava as línguas estranhas para a pessoa falar, né? E a igreja glorificando, e eu, meu Deus do céu, meu irmão, é tão simples, irmão. As coisas de Deus, elas não acontecem por estratégia humana, irmãos, sabe? Não é por essas coisas. Claro que a igreja, nós precisamos sim invocar o batismo no Espírito Santo, invocar poder, invocar que o Senhor nos dê fervor, mas isso tem que ser cada um adorando a Deus. Aí fica lá no microfone, né? E eu aqui dizendo, mas está escrito que é o Espírito Santo que dá a língua estranha para a pessoa falar. E eu sei, meu irmão, que esse negócio foi longe, foi mais de 10 horas, esse culto terminou mais de 10 horas da noite, e a pessoa não falou, e ficou por isso mesmo. Então, não, tinha um irmão também que congregava conosco, que ele fazia campanhas nas igrejas para as pessoas, para Deus curar as pessoas, inclusive ele dizia que levantava as pessoas de cadeira de roda, Deus tinha dado o dom a ele e tal, e aí, esse irmão aqui na nossa igreja em Palmirinho, eu nunca esqueço, eu tinha chegado recentemente aqui no Ceará, ele foi lá na igreja, ele mandou divulgar nas igrejas, que em cada igreja ele ia, só que essas campanhas tudo tinha os envelopes, tinha que pagar, né? Aí, ele mandou dizer lá na igreja, mandou avisar na igreja de Palmirinho, que podia levar paralítico para a igreja, que ia ser curado. Se a pessoa não tivesse fé, pela fé dele seria curado. Aí um irmão saiu evangelizando e encontrou lá uma pessoa na cadeira de roda e disse para a pessoa que o pregador que estava naquela noite tinha dito que Deus tinha falado que ia levantar os paralíticos da cadeira de roda. E a pessoa foi crendo, né? E o irmão também. O irmão era ainda novo na fé, né? Creu mesmo, glória a Deus. Quem é novo na fé parece que crê mais, né? Assim, tem mais certeza. Os outros parecem que vão ficando cascudos. Tem misericórdia, Jesus, né? Nós temos que estar sempre novinho na presença de Deus. Aí levou o irmão, a pessoa lá. Quando foi na hora da oração, aí orou por um, orou por outro, expulsou o demônio, e receba a cura, está curado em nome de Jesus, e chegou a hora do cadeirante. E aí começou ali a oração. Levanta, e mandava o homem levantar, e o homem não levantava, e levanta, e foi passando o tempo, né, e aí o irmão que levou o cadeirante viu que ele estava querendo já parar a oração, aí o irmão que levou o cadeirante disse, você vai ter que levantar este homem dessa cadeira aqui, porque eu não sou mentiroso não, viu? Meu irmão, e ali foi uma luta, meu irmão. No final das contas, o homem não se levantou da cadeira, e o irmão disse, você é um falso profeta. E foi uma confusão depois. Por quê? Ouçam bem, meus irmãos, como esse negócio é sério. Se eu disser para uma irmã, para um irmão, para uma pessoa que Jesus está me dizendo que ela está curada, ela tem que estar curada. Eu vou falar e ela vai ficar curada. Eu nasci... No tempo que eu nasci na fé e por muitos anos, quando Deus usava uma pessoa para anunciar uma cura, aquela pessoa era curada na hora. Vi isso acontecer. Caroço desaparecer, vi
coisas maravilhosas acontecer, porque Deus falou. Então isso é importante nós entendermos, porque a maioria dos cultos hoje, das reuniões hoje, que está abarrotada de pessoas, é por conta dessas promessas. Eu nunca esqueço da irmã Vera, lá em São Paulo. A pessoa diz, conte 30 dias. Eu não esqueço disso não, irmã Vera. Não é porque eu fico julgando não, é porque eu acho que as coisas de Deus é muito séria. E se eu disser que Deus falou e não cumprir, eu estou falsificando, eu estou enganando as pessoas. E ele diz para a irmã Vera, conte 30 dias. Nós estávamos em São Paulo, naquela casa, de noite, eu nunca esqueço. Eu disse, e eu creio, eu digo, amém, Senhor, o Senhor pode fazer isso. Mas não aconteceu, né, irmã Vera? Não aconteceu, já passou muitos 30 dias, já de muitos anos, de muitos meses, anos, né? Eu não falo isso para me gloriar, não é isso não tem nada disso não. O que eu quero aqui, irmãos, deixar para os irmãos, é que nós temos que viver, a Bíblia diz que o justo viverá da fé, nós temos que viver da fé em Deus. Olha, Jesus, isso tem a ver com o culto, irmãos, com o culto. Nós não temos que adorar a Deus pelas promessas que se fazem, mas porque Ele é Deus. O Senhor Jesus, quando passou por aquela figueira que mandou ela secar, quando eles voltaram, a figueira estava seca, e os discípulos ficaram maravilhados. Senhor, a figueira que o Senhor falou para secar, ela está seca, que maravilha! O que foi que Jesus disse para eles? Alguém lembra? Mas logo imediato, o que foi que ele disse? Mais na frente ele fala isso daí que a Amanda falou. É mais na frente. Depois ele vai falando essas palavras para explicar. Ele disse assim, tende fé em Deus. Aí ele começa a explicar. Se não duvidar, se pedir alguma coisa crendo e não duvidar, vai receber. Papai. E no final ele disse, ei, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa para dar certo, tá? Então é isso. O justo viverá da fé. Fé em Deus. Não é na fé do outro, é fé em Deus. Eu creio que Deus usa o irmão. Creio que Deus usa a irmã, amém? Mas confie em Deus, porque se esse irmão, se essa irmã, se o pastor falar alguma coisa que Deus falou e não se cumprir, é porque não foi Deus que falou. Eu não tenho coragem, irmão, de falar que Deus disse uma coisa que eu não ouvi Ele dizer. Porque os pensamentos se enganam, irmão. Eu posso olhar para uma pessoa triste e começar a falar para ela se alegrar, falando coisas que podem acontecer ou não. Porque se Deus falou, vai acontecer. Aí é que está. Então, quando eu for anunciar a alguém alguma palavra que vai acontecer, Deus tem que ter falado comigo. Se eu afirmar que vai acontecer, agora eu posso dizer assim, irmã Lourdes, vamos orar e vamos crer que essa enfermidade vai desaparecer. Vamos pedir a Jesus. Então eu não estou afirmando que vai desaparecer. Isso é muito delicado, porque o problema aí tem a ver com o engano. Tem pessoas que falam pela emoção. Teve um caso aqui de uma irmã, temente a Deus, uma serva de Deus, nossa irmã Idalina, diaconisa Idalina, que eu nunca esqueço. Nós oramos muito por ela, fizemos campanha de oração, uma mulher abençoadíssima, temente a Deus. Aí, ninguém da igreja aqui chegou dizendo, a senhora vai ser curada, irmã Idalina, ou a senhora está curada, melhor dizendo, mas nós acreditávamos que ela seria curada, porque o Senhor quer que nós oremos sem duvidar. Então nós oramos por uma pessoa que está enferma, crendo que ela vai ficar curada. Se ela não ficar curada, então Deus sabe por quê, mas a ordem de Deus é crer sim, tá certo. Aí uma pessoa foi lá, uma pastora foi lá, e disse que teve uma visão com a irmã, e viu tudo perfeito aqui dentro, e disse que ela estava curada. Poucos dias depois a irmã morreu.
É por isso que não dá certo. Se o profeta falar, se Deus usar nós para anunciar e afirmar, tem que acontecer, porque foi Deus que falou. Ou então vamos orar crendo que pode acontecer. Diferente. E não duvidar. Amém? Tudo que eu estou falando aqui está voltado para o nosso culto a Deus, para nossas motivações do culto a Deus. Nossas motivações não podem ser as promessas que as pessoas nos fazem, mesmo em nome do Senhor. Pode acontecer ou não. O profeta olhou para a irmã Rita, há muitos anos atrás, e disse que já estava vendo, né, a gravidez, que a irmã ia ter um filho. Quando saímos do culto, a irmã Rita já queria comprar um enxoval da criança já. Eu digo, não, peraí, mano. Peraí. É porque você não crê, não. Eu creio sim que Deus pode sim abrir sua madre, que no caso da irmã Rita não é a questão da madre, né? É outra situação. É útero infantil, mais complicado, mas para Deus não é impossível, eu creio, né? Que o útero dela poderia ter ficado normal e ter gerado e tudo bem. Aí ela sempre teve mais atitude do que eu lá no início da fé. É porque você não crê. Eu digo, eu creio. Mas tudo que Deus fala tem que ser confirmado. Vamos esperar você ficar grávida. Ela não engravidou e o profeta sumiu. Nunca mais apareceu. Deixou o ministério e ainda desviou. Então, não é assim que Deus trabalha, irmãos. Não é assim. Tá bom? Então, as minhas motivações, as suas motivações a estar no templo, na igreja, no culto, é a palavra. Que Deus vai falar comigo, vai falar contigo, tá? E vai acontecer. Hoje eu estava com o pastor Onás lá em casa, conversamos muito, e entrou lá uma parte que ele foi congregar um tempo numa denominação, que eu não vou falar, que quando chegou lá, o pastor da igreja disse assim, meu irmão, agora você vai aprender a revelar. Ele tinha saído da renovação, tinha tido um aborrecimento lá em Tianguá, você vai aprender a revelar. Ele disse, não, mas como é isso aí? E quando a gente prega a palavra, Deus não já está falando, não já está revelando, não já está abençoando? Não, você vai aprender a revelar. E como é? Aí foi explicar como é, né? Aí ele disse, não, mas assim não dá certo não. A irmã Marília também disse que, ele disse também, irmã, e você também vai ser a pregadora das mulheres. E você também vai aprender a revelar. Ela disse, não, irmão, eu não quero aprender não, e eu não quero pregar também não. E ele disse, não, mas você vai. Vou não, irmão, que eu estou aqui com meu coração, com raiva, estou aqui aborrecida com as coisas, eu não quero um negócio de pregar que não dá certo não. Não, mas Jesus vai te usar. Não dá certo. Eu sei que o pastor Onás disse que ainda teve uma oportunidade lá para pregar, né? Teve uma oportunidade, tá? E quando ele pregou a palavra, que terminou, a irmã disse assim, o irmão subiu e deixou o Espírito Santo aqui embaixo do altar. E ele disse, por quê? Porque Deus não falou. Oxe, mas eu li a Bíblia, preguei a Bíblia e Deus não falou, não, é? Porque tem que revelar. Porque tem que dizer, revelar todo mundo. E aí essas igrejas, esse sistema de culto, irmão, está abarrotado. Acreditemos que você vai ouvir a palavra através da mensagem pregada, ensinada, do louvor. Você crê que Deus está operando agora na sua vida? No início da minha fé, sem muito entendimento ainda, eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã que estava enferma, e lá nós louvamos, fiquei alegre, li a palavra, comentei a palavra e orei e tal. Esqueci de orar pela enfermidade da irmã. Quando eu terminei de orar, a irmã Rita, você não orou pela irmã, pela enfermidade da irmã. Aí a irmã disse, ei pastor, eu quero contar uma bênção. Eu disse, pois não, pode contar. Quando o irmão terminou de ler a palavra, não é que a dor sumiu? Lembra, irmã Rita? Quando o irmão terminou de ler a palavra, não é que a dor sumiu? Quer dizer que não precisa orar? Precisa. Mas Deus está dizendo para nós que o culto, louvor, oração, palavra, testemunho, Deus, Ele diz assim, eu estou te abençoando no culto. O que era que Paulo e Silas faziam na prisão?
louvava e orava. Ele não estava lá, vai, corrente, espedaça aí, portão, se quebra aí, olha aí o ruído aí, ó, pá, pá. Não tinha isso não, meu irmão. Não tinha isso não. Aí tem gente que vai fazer uma campanha de quebra disso, quebra daquilo, aí traz as correntes, traz um monte de coisa, pedra, traz não sei o quê. Meu irmão, isso daí não é culto a Deus. Isso daí é teatro. Teve um irmão que disse assim, pastor, estou pensando em fazer uma campanha. Eu digo, irmão, que bênção. E qual é o tema da campanha? A queda do gigante, amém. Em nome de Jesus, o gigante vai cair. E Deus me mostrou um boneco bem grande, tira o boneco. Tira o boneco. Isso é idolatria, meu irmão. Tira o boneco, é em nome de Jesus, amém? Eita, meu Deus. Alguém pode dizer assim, não, pastor, esse sistema seu aí é muito difícil. Não é não, irmão. Tá bom? Acredite, Deus vai fazer, amém? Muito bem, então, fica por aqui. O sentimento que Deus colocou no meu coração hoje. Falei muitas coisas hoje, né? Foi uma bênção, a tarde todinha só de problemas e bênçãos. Mas o mais excelente que ficou no meu coração é a nossa adoração a Deus. A resposta vem, tá? As palmas engrandecem o Rei Jesus. A nossa irmã Ludirão passou por uma cirurgia, está passando bem, a cirurgia das vistas. Vamos pedir a recuperação dela, né, devido à idade, né, para que é sempre muito delicado a cirurgia das vistas. Vamos pedir a saúde dela em nome de Jesus, tá? Fique de pé, vamos orar a Deus. Lembrando que amanhã tem a evangelização, venha ajudar aqui, tá certo? Nas visitas. Tem a oração lá na casa da nossa irmã diaconisa Vera. Inclusive, vou falar logo aqui, irmã Vera, porque se eu esquecer, eu acabo esquecendo às vezes. Encontrei a irmã Solange Oliveira e ela vai chegar mais cedo amanhã, ela disse que vai lá. Quando for 6 horas, a irmã vai lá renovar lá o convite. É uma irmã que está passando por uma luta muito grande. A irmã tem alguma notícia, não, dela? Pronto, aqui o filho dela, irmãos, está aí num processo aí judicial. Eu não sei como foi, mas ela pediu, né, para o filho dela não ficar preso, tá certo? Então e é um sofrimento muito grande para aquela mulher, um menino que cresceu na igreja, mas infelizmente se afastou. Então nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia dela, do Daniel, filho dela, faça um milagre naquela vida, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Vitinho, filho da irmã Célia, da irmã Jocélio, vamos pedir que o Senhor dê saúde a ele e repreenda toda a enfermidade, em nome de Jesus, tá bom? Ore a Deus comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos nesse momento, Senhor, os teus filhos, as pessoas que estão enfermas. Pedimos o teu milagre da vida dessas pessoas, meu Deus. Pedimos, ó Pai, pela nossa irmã Lourdes Girão, a saúde dela, em nome de Jesus. As tuas mãos estejam ali sobre as vistas dela, sobre o corpo dela, para que não haja nenhuma complicação e ela fique boa logo, em nome de Jesus. Abençoa toda esta família. Pedimos também pelo Vitor, esta criança, a saúde desta criança, repreende toda a enfermidade, todo o mal. Pedimos pela irmã Célia, sua mãe, seu pai Jocélio, que está viajando. Abençoa, meu Deus, abençoa, tem misericórdia. Senhor nosso Deus, nós pedimos também pela nossa irmã Solange Oliveira, pelo seu filho Daniel. Senhor, tem misericórdia daquele jovem, faz um milagre na vida dele, Senhor, firma ele na tua presença, quebra as cadeias, liberta aquela vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço também pelo nosso irmão Emanuel, Senhor, ajuda o teu filho para ele se firmar na tua presença, meu Deus, poder estar renovado, meu Deus, na tua obra, para orar, louvar, testemunhar, pregar a tua palavra. Dai a ele o renovo, remove toda barreira, todo impedimento, em nome de Jesus. Eu peço a saúde dos teus filhos, dá saúde à irmã Josefa, diaconisa Josefa, nossa irmã Rita Ferro, nossa irmã Maria Melo, Senhor, abençoa. Meu Deus, eu peço também pela nossa irmã Vera Xavier,
Vera Xavier, sim, meu Pai, pelo seu filho, meu Deus, o Diego, faz um milagre na vida do Diego, da Luana, abençoa toda esta família com livramento, peço a saúde também da nossa irmã Vera Amaro, abençoa Lúcia Amaro, dá a saúde dela, Pai, repreende toda a enfermidade, todo o mal, peço também, meu Deus, a saúde e o milagre na vida do irmão Otto, o esposo da nossa irmã Lúcia, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa, eu peço também pela irmã Ivoneide, meu Deus, Luiz André, meu Deus, pelo Cauã, abençoa com saúde esta família, dá vitória, dá a bênção a esta família, abençoa o nosso irmão Diácono Rondinello, nossa irmã Erilene, Senhor, os seus filhos, abençoa para que esta família esteja diante de Ti, Senhor, seja uma família ministerial, uma família para fazer a Tua obra, Senhor, prepara os Teus filhos, repreende e desfaz todo o embaraço, dá a vitória a esta família, meu Deus, dá a vitória em nome de Jesus, dá a sabedoria a este casal, meu Deus, para que eles possam, meu Deus, encontrar soluções nas dificuldades que eles enfrentam, em nome do Senhor eu peço a Tua bênção, meu Deus, abençoa também a Caiane, meu Deus, que o Teu temor esteja na vida desta menina, desta jovem, para que ela possa Te servir como o Senhor quer, meu Pai, abençoa, Senhor, também o santo batismo, que nós esperamos realizar no Senhor, meu Pai, abençoa aqueles que vão se batizar, prepara, Senhor, aqui no Itambé, em Palmirim, lá no Parque do Vaqueiro também, em nome de Jesus, Pai, abençoa, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa agenda de trabalho, meu Deus, as visitas amanhã, a evangelização, as orações, abençoa os trabalhos nas congregações, ó Pai, toma a nossa frente e abençoa, prepara, meu Deus, levanta homens e mulheres para fazer a Tua obra, peço pela campanha de oração sexta-feira pela família, que o Senhor abençoe, abençoa, meu Deus, também a nossa Santa Ceia, prepara todas as condições para nós podermos estar na Tua presença, na santa comunhão com o Senhor, na adoração ao Senhor, te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz, em segurança, nos livra de todo mal, recebe o nosso culto a Ti, Senhor, e nos abençoa, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos dizem amém, na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.